Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com a doutora Giovana Diaféria. Ela é da coordenação da Associação Brasil Parkinson. Vamos saber como que a espiritualidade pode colaborar para que quem tem essa doença possa ter mais qualidade de vida. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Doutora Giovana Diaféria, da coordenação da Associação Brasil Parkinson. É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade nessa tarde de estar falando sobre a doença de Parkinson, falando sobre um pouquinho da atuação, né, da medicina com relação à reabilitação motora e fonoaudiológica e também os sintomas da doença. Então, doutora Giovana, a senhora é fonoaudióloga com mestrado e doutorado na área e especializada em Parkinson, é isso? Exato, isso. Eu fiz mestrado e doutorado em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, com ênfase, com enfoque em doenças dos distúrbios do movimento. Uma delas, um dos distúrbios do movimento, é chamado de doença de Parkinson, ou como popularmente é dito, mal de Parkinson. Durante aqui a nossa conversa, nós vamos falar um pouco como a espiritualidade influencia quando uma pessoa passa por um problema e também como que os seus familiares reagem. Antes de a gente começar a falar sobre a espiritualidade, como é que ela ajuda ou não no tratamento do Parkinson, vamos entender primeiro com a doutora Giovana o que é o Parkinson e como ele se manifesta. Então, a doença de Parkinson é uma doença que atinge o sistema nervoso central. Há uma redução de uma substância química, um neurotransmissor chamado dopamina. Então, esse neurotransmissor, ele reduz no sistema nervoso responsável pelos movimentos automáticos. Então, por exemplo, andar, caminhar, automaticamente você faz isso. Na doença de Parkinson, esses movimentos passam a ficar mais lentificados, o passo que a pessoa vai caminhar, ela fica mais arrastado no chão, ela não levanta o pé, o calcanhar, então já denota aí uma alteração da marcha, do caminhar, do andar, né? E quando a gente também caminha, a gente tende a mexer os dois braços para frente e para trás, né? A gente fala que é como se fosse um swing, né? A gente faz esse movimento. Na doença de Parkinson, a tendência é os movimentos ficarem mais presos ao tronco, em vez de ter esse movimento mais solto dos membros com relação ao tronco. Então, a pessoa caminha prendendo um lado, né, do braço mais no tronco, começa unilateral, a alteração um lado, afeta depois de alguns anos, de 2, 3 anos, depende do paciente, começa a afetar o outro lado, e aí sendo uma doença bilateral, né? Então, essas alterações decorrentes da doença de Parkinson, né? E os sintomas da doença, quais são que os pacientes podem perceber? A lentidão dos movimentos, que acontece com todos, outros pacientes manifestam o tremor de repouso, a pessoa, quando está parada, sem falar ou sem movimento, ela tende a ter um tremor que a gente chama de contar de comprimidos, né, ou contar de notas de dinheiro. Então, um tremor de repouso, quando a pessoa faz um movimento, esse tremor para, né? Então, esse é outro sinal clínico, outro sintoma clínico. Outro sintoma que o paciente também pode apresentar é a rigidez. Então, a rigidez do punho, do cotovelo, do ombro, do calcanhar, do joelho. Então, as articulações ficam travadas. Elas não têm um movimento solto,
fica um movimento como se fosse uma roda denteada, fica nessa posição, assim, ó. Então, é um movimento realmente que prende, né, o movimento, né, não é um movimento livre, não é um movimento solto. E, com isso, o paciente também sente essa rigidez, né, tanto pode ter uma rigidez, como eu disse, dessas articulações, como tem também uma rigidez de língua, de mandíbula, de garganta. Então, essa rigidez, ela pode pegar, né, tanto a parte de cabeça e pescoço, como dos membros superiores e inferiores. E também o paciente tem outra manifestação, que é a instabilidade postural. Ele fica instável na postura, então ele tende a ter quedas, ele fica desequilibrado, né? Então, não é que o paciente possa ter todos esses sintomas, mas se ele tiver dois desses sintomas ou mais, né, na avaliação clínica médica, se ele tiver esses dois sintomas ou mais, o médico faz uma avaliação clínica, passa uma medicação para o paciente, ele vai tomar essa medicação e depois, se houver uma resposta positiva de melhorar esses sintomas, é confirmado uma doença de Parkinson. E aí, porque quando a gente vê uma pessoa com Parkinson, parece que ela tem só um problema que é o braço, né? Que é o que se chama popularmente da tremura, né? Que algumas pessoas falam. Mas, pelo que a senhora está explicando, na verdade, vai tendo problema de movimento em todo um lado da pessoa, né? Ou do lado esquerdo ou do lado direito. E depois, se eu entendi, isso pode acontecer para o corpo inteiro, depois de um tempo. É isso? Exato. Inicialmente começa um lado unilateral, né? A doença, ela tem estágios da doença, né? Ela começa do estágio 1 e vai até o estágio 5. E depende do estágio, da fase do estágio, ele tem diferentes manifestações, né? Mas inicialmente começa unilateral, um lado, e depois acomete o segundo, o outro lado, né? Então, aí já está no estágio 2,5, 3, então aí começa a avançar a doença, porque ela é progressiva, né? Então, lembrando que a doença de Parkinson é uma doença neurológica, neurodegenerativa e progressiva. Então, ela progride. Se o paciente não fizer reabilitação motora de movimentos de braços, de pernas, de tronco, de equilíbrio, ele vai progredir muito mais rápido do que uma pessoa que faz os exercícios, né? Porque o exercício, ele ajuda a manter a função do músculo, a função, né, da caminhada, a função de levantar e sentar da cama, a função de se virar numa cama, de abrir e fechar a porta, de sair, entrar. Então, essas funções cotidianas, rotineiras da pessoa, a pessoa vai perdendo. E por isso que a reabilitação motora, ela ajuda a recuperar esses movimentos e também de retardar a progressão, que ela acaba sendo muito rápida para aqueles que não fazem nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de reabilitação. Né? A parte de fonoaudiologia, por exemplo, os pacientes também têm acometimento, né? Então, essas manifestações que eu citei de tremor, rigidez, lentidão, manifesta também na fala. A fala fica rígida, fica mais lentificada, a velocidade de fala, a prega vocal, a mobilidade dos músculos da prega vocal ficam mais lentificados, mais rígidos, tornando uma voz mais grave, mais rouca. Então, essas manifestações também manifestam na questão da fala, da voz e da deglutição. Então, o mesmo órgão que o paciente usa para falar, ele usa para engolir. Então, quanto pior vai ficando a fala de um paciente que tem mal de Parkinson, pior vai ficando para ele engolir. E o problema da deglutição que começa a ter é a questão do alimento ir parar no pulmão, porque essa musculatura ficando mais rígida ou mais flácida, sem a mobilidade adequada, o alimento começa a escapar para o lado errado, para o lado da via aérea que vai para o pulmão, que é esse tubo aqui da frente, que é a laringe, que vai para a traqueia e que vai para o pulmão. Então, se o paciente não fizer um treinamento, né, dessa musculatura oral e de garganta, também tem um risco da comida penetrar e ir para o pulmão, e aí tornar uma pneumonia de aspiração de alimentos. Nossa, agora o Parkinson é uma doença que ainda não tem cura. Ele tem tratamento para que a pessoa possa ter um pouco de qualidade de vida, é isso?
Exatamente. Na doença de Parkinson, os medicamentos que existem hoje, que são vários medicamentos a gente tem hoje, à venda, importados, né, na sua maioria, e tem os nacionais também, mas o medicamento, ele vem para controlar os sintomas da doença, né, então tem que tomar um remédio para controlar os sintomas do tremor, da rigidez, dessa lentidão que o paciente fica mais lento, né, então ele fica lento para folhear uma revista, um jornal, um livro, ele fica lento para pegar uma xícara de café e levar até a boca, ele fica lento para pentear o cabelo, para se virar na cama. Então, a lentidão dos pacientes começa a ficar bem acentuado ao longo do tempo, né? Então, a medicação, ele vai ajudar a controlar esses sintomas, o sintoma do tremor, né? Tem paciente que tem tremor de membros superiores, tem tremor de membros inferiores, outros têm tremor de mandíbula, tremor de língua, que fica difícil para falar, difícil para engolir com esse tremor. Então, o que acontece é que a medicação, ela controla os sintomas, mas a reabilitação oral, né, fonoaudiológica e reabilitação motora com a fisioterapeuta especialista em doenças de Parkinson é que vai retardar a progressão do avanço da doença de Parkinson. Então, tem pacientes que me procuram e vêm tirar dúvidas, achando que só a medicação ela vai ajudar na reabilitação e vai ajudar a retardar a progressão. Não, a medicação controla os sintomas, mas não ela é responsável pela reabilitação. Tá? Então, quem dá função ao músculo, quem faz atividade, levanta peso, levanta a perna, se vira, faz treino de equilíbrio em cima da bola, acima de uma plataforma, quem faz isso é a fisioterapia, tem que fazer. Né? Alguns outros pacientes procuram, por exemplo, personal training para fazer um treinamento com atividade física. Não está errado, mas tem que se procurar um personal trainer que entende da fisiopatologia da doença, porque a musculatura extensora e flexora da doença de Parkinson estão afetados. Está pior a musculatura flexora, que os pacientes ficam mais encurvadinhos, assim, né? Então, o fisioterapeuta vai trabalhar com a musculatura extensora para abrir. Então, existem alguns tipos de treinamentos que o educador físico possa fazer na academia, na atividade de musculação, que vai piorar essa postura do paciente ficando mais ainda fletido. Então, tem que se tomar cuidado com os tipos de treinos se a pessoa não conhece a fisiopatologia da doença. Então, pode estar passando algum tipo de treino de flexores, vamos dizer assim, que vai acentuar ainda mais essa alteração dessa musculatura flexora. Então, são alguns exemplos que eu estou passando, por isso que é importante, quem tem a doença de Parkinson, procurar as informações, um tratamento mais adequado para quem trabalha na área, que tem uma especialização nessa área. O mesmo acontece com o fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo especialista na área de Parkinson, porque vai entender quais são as manifestações em determinados estágios da doença, quando é o momento de mudar a consistência desse alimento para um alimento mais pastoso, mais lentificado, ou, por exemplo, quando o paciente tem que tomar uma medicação, uma mudança de consistência, indo para um alimento mais pastoso, usando um espessante em líquidos. Então, isso tudo vai interferir na conduta fonoaudiológica se o fonoaudiólogo não souber a fisiopatologia, o avanço da doença, quando o paciente consegue responder bem à terapia, quando é o momento de indicar uma sonda para o paciente, qual tipo de exercícios tem que ser feitos, abordagem terapêutica direcionada para a doença de Parkinson. Né? Eu já vi terapeutas fazendo treinamento com massagens com o paciente, né? Quando ele precisa de treinamento de esforço, de força muscular, não de relaxamento mais dessa musculatura que já está flácida, que já está atrofiando, né? Então, por isso que esse canal que a senhora, né, tem, essa oportunidade que nos dá, que hoje a gente está tendo o mês da conscientização da doença de Parkinson, a gente tem a oportunidade nos canais, né, nas transmissões de redes, falar um pouco disso, porque às vezes
as pessoas não levam em consideração um tratamento mais especializado, e hoje a gente tem muito, né? Por exemplo, eu estou agora na Associação Brasil Parkinson em atendimento, a associação, ela atende toda a população de vários níveis econômicos que a pessoa tenha. Então, essa abertura que nós damos aqui na associação é para que todos tenham um atendimento digno, um atendimento realmente personalizado, customizado para o paciente. Então, a associação oferece esse tipo de ajuda, né, especialmente para aqueles que têm uma baixa renda, que não têm condições de pagar um treinamento, um tratamento particular, e a associação tem essa capacidade de oferecer isso aos pacientes com mal de Parkinson. E a associação, ela fica na cidade de São Paulo. A associação fica aqui na cidade de São Paulo, né, na capital de São Paulo, fica localizada próxima ao metrô Santos Imigrantes ou da estação do metrô Praça da Árvore. Ela fica aqui na Avenida Bosque da Saúde, 1155, né, então bem próximo a Ricardo Jafé, né, a saída para imigrantes, para quem vai... E essa é a única unidade da associação. É a única unidade, existem outras associações, né, que foram fundadas por outras pessoas, por exemplo, em Campinas, São José dos Campos, Santos, então existem outras associações espalhadas, né, em Minas Gerais, na região do Pará, em outros estados do Brasil, existem outras associações, mas a associação aqui de São Paulo foi a pioneira, ela é modelo para as outras associações. A Associação Brasil Parkinson é a única associação da América Latina que tem todos profissionais de reabilitação que o paciente de Parkinson precisa, né? Então, é fisioterapia, é fono, é terapeuta ocupacional, é pintura, é questão das artes, do coral, né? Os pacientes já lançaram 2 CDs de músicas deles, do coral, de ping-pong. Então, tem várias atividades, de atividade física, uma terapeuta específica que entende da doença. Então, é a única associação que tem todas as especialidades, né, que abrange todas essas áreas que o paciente precisa e que é modelo para as outras associações da América Latina, né? Então, foi a única, foi pioneira, foi a primeira a ser lançada, né, há 35 anos atrás, pelo fundador, que foi a fundadora, que foi a Marilandes Grossman, e seu esposo, o Dr. Samuel Grossman, e hoje a atual presidente é a doutora Érica Tardelli, que é a nossa fisioterapeuta aqui da associação. Agora, doutora Giovana, o que a senhora disse, que eu entendi, é que as pessoas que tenham Parkinson, elas precisam fazer vários treinamentos, como fortalecer a musculatura, elas precisam de fono, enfim, elas precisam se mexer para tentar ter uma qualidade de vida. Mas essas atividades, elas precisam ser orientadas por profissionais que trabalham com Parkinson, para que ela não complique. Então, ela diz, bom, então eu estou com Parkinson, eu já vou na academia ali da esquina, vou falar não sei com quem, não. Ela precisa fazer esses exercícios, mas eles precisam ser orientados por profissionais que estudam e trabalham com Parkinson, certo? Exatamente. Especialista. E esse é um dos papéis da associação. Isso, é como eu disse para a senhora, né? Tem que ter conhecimento da fisiopatologia para poder direcionar o exercício certo, né? Para retardar a progressão da doença. Se o terapeuta não tem essa especialização nessa área, ele pode piorar, prejudicar mais e avançar mais na doença de Parkinson, né? Então, é importante ter por exemplo, na associação, nós temos o Manual da Fono, foi um manual que foi lançado no final do ano de 2020 para 2021, que a gente teve o lançamento do Manual de Fono. Esse é um manual que eu escrevi com mais 2 fonoaudiólogas, autoras também desse manual. E nesse manual eu abordo questões sobre fala, deglutição, cognição, sono. Os pacientes, eles tendem a ter uma alteração do sono REM.
Então, por exemplo, mostra alguns tipos de exercícios no manual que o paciente pode estar fazendo em casa. São exercícios básicos, né? Não são exercícios tão aprofundados, até porque a gente precisa conhecer o paciente para não ter nenhum risco dele fazer um exercício errado e ter um deslocamento, por exemplo, de mandíbula. Então, algumas orientações de uso de talheres, qual o tipo de talher melhor, de uso de copo, a postura melhor para se beber um líquido. Então, são exemplos como esses que estão bem detalhados e descritos nesse manual, que é direcionado, como escrever, para pacientes, familiares e cuidadores. Né? Esse então, manual, esse manual pode ser encontrado na associação. Sim, aqui na associação. É só ligar no telefone 2578-8177, né? Ou pelo site parkinson.org.br. Entrar em contato para que a secretaria envie, né, pelos correios o manual. Tem um custo de R$30 o manual, né, por conta, né, das despesas, mas vale muito a pena para quem não tem esse recurso e ler e se instruir como tem que cuidar de um paciente que tem mal de Parkinson. E esse outro manual, Cris, é um manual da fisioterapia. Também é um manual bem ilustrativo, com bastante tipos de exercícios para o paciente fazer em casa, né? Então, um manual bem rico, né? Então, mostra aqui algumas figuras que eu quero mostrar para vocês, né? O paciente fazendo atividade, como ele faz, descrevendo os tipos de exercícios que ele pode estar fazendo, usando uma toalha, né? Então, são exercícios bem simples, mas que têm uma utilidade muito grande para ajudar e auxiliar os pacientes com mal de Parkinson, bem ilustrativo, cheio de figuras, bem prático também. Então, esse é o manual da fisioterapia, tá? Da Associação Brasil Parkinson, escritos aqui pelas três fisioterapeutas, né? A Érica, a Karina, e a Érica Tardelli e a Érica Okamoto. São as três que escreveram esse rico manual. Então, e ele também pode ser adquirido, assim como o da fono. Manual de fono, exatamente. Tem que ligar. Nós vamos deixar aqui no texto do descritivo, tanto do YouTube como do Spotify, o endereço, o telefone e o endereço do site. Daí, se as pessoas quiserem, se precisarem procurar, elas sabem como fazer. Né? Agora, o que eu queria saber da senhora também, doutora Giovana, é que a pessoa que ela acaba tendo, quando ela tem a notícia de que ela está com Parkinson, que confirma, ela é um choque, né? Porque, na verdade, é uma coisa que ela sabe que não vai ter cura, pelo menos por hora. E aí começa um tratamento. Existe também, dentro da associação, alguma coisa no setor da psicologia, da terapia, para conversar com essa pessoa, para conversar com os familiares? Existe alguma orientação nesse sentido? Existem dois tipos de enfrentamentos da doença de Parkinson: o enfrentamento cognitivo ou o enfrentamento emocional. O enfrentamento cognitivo é quando a pessoa sabe que tem a doença e vai procurar recursos para melhorar a situação da doença. Então, a pessoa vai procurar um médico, vai procurar reabilitação, vai se informar, vai pegar o manual, vai ler o manual. Quer dizer, a pessoa vai se munir de que ela pode se ajudar para enfrentar a doença. Então, a gente chama de enfrentamento cognitivo, racional. E tem o emocional, que é quando a pessoa ela tem um enfrentamento que ela não aceita a doença, então ela tem uma dificuldade, tem um bloqueio emocional de enfrentar essa doença. A gente chama de enfrentamento emocional. É quando a pessoa não aceita, é quando a pessoa não faz nada para reagir, né, para sua melhoria, para tentar saber como que acontece, o que eu posso ajudar, o que eu posso minimizar a situação, né? Qual tipo de recursos que eu posso me utilizar, de ferramentas que eu posso me utilizar para melhorar essa situação. Então, esse é um enfrentamento emocional, quando a pessoa nega a doença e não faz nada e deixa as coisas à deriva. Agora, tem um cognitivo, que é esse quando a pessoa enfrenta. E no tratamento psicoterapêutico, na orientação, vai tentar orientar os pacientes com relação a isso, né? Então, vai orientar com relação às mudanças
que eles vão apresentar ao longo da trajetória da doença, da evolução, quais são as limitações que ele vai ter, o que ele precisa ser orientado para melhorar essa questão de aceitação dessas limitações que vão ser colocadas, né, dessas dificuldades motoras que ele vai apresentar. Então, a psicoterapia, ela vem para ajudar nesse sentido, né, de preparar a pessoa para enfrentar essa situação de limitações que ele vai ter. Então, antes ele era uma coisa, ele fazia, ele corria, ele era tenista, ele era esportista, maratonista, e de repente ele não consegue fazer mais isso. Então, é um abalo psicológico muito grande para a pessoa, né, então, e para a família. Né? Então, como que a família vai lidar com essa situação? Ele tem uma marcha que, ao longo da evolução da doença, existe um problema na marcha, que é o congelamento. A pessoa fica travada e não anda, ela não consegue dar o passo para frente. E o que a maioria das pessoas fazem, dos familiares, é puxar a pessoa, e a pessoa leva um tombo e cai. Já vi muitos fatos, muitas situações como essas já acontecerem na minha frente, da família ser mal orientada e achar que ele travou, e é só dar um puxão, um empurrão que a pessoa vai andar. Não acontece isso. É uma questão de um impulso neurológico, de um comando central para o periférico, e a pessoa não consegue fazer essa conexão. Então, ela tem um travamento na marcha, então tem que ter pistas na frente dela para ela sair desse congelamento, né? Então, são tipos de orientações essas que a psicoterapia ajuda, auxilia para o paciente, né? Então, eu tive muitos casos, por exemplo, de paciente que travava saindo do banco, naquela porta giratória, né, do banco, e travava justamente nessa porta, né? E aí, quantas vezes aconteceu da porta fechar e ser empurrado e jogado ou para o lado de dentro ou para o lado de fora, né? E isso abala muito o paciente. Eu tive outro tipo de paciente também, outro paciente que chegou com as compras, entrou no elevador e travou bem na entrada do elevador. Metade das compras foi para dentro do elevador, fechou a porta e ele ficou para fora. Então, são situações como essas, né, que a pessoa tem que lidar, tem que ter calma, tem que ter paciência, né? A família que tem em volta tem que saber quais são as limitações, também ser orientada para melhor ajudar essa pessoa e não por mais ansiedade. Tem pacientes que ficam extremamente ansiosos para comer, porque já não conseguem mastigar e engolir como comia antes, e aí começa a ter muitos engasgos, né? Então fica ansioso na hora de comer. Então, em vez de estar num ambiente mais tranquilo, a pessoa fica naquela agitação motora e acaba prejudicando ainda mais a situação, né? Então, existem vários fatores, né? O sono, por exemplo, o sono do paciente não dorme bem à noite, ele tem um sono fragmentado, muitos despertares. A arquitetura do sono do paciente de Parkinson é muito debilitada. E aí, o que acontece, Cris? O paciente acorda sonolento, e quando ele acorda sonolento, ele caminha mal, ele fala mal, ele engole mal, né? Então, às vezes, a família está naquela ansiedade para ele se despachar logo, fazer o que tem que ser feito, mas ele está sonolento, ele não consegue dar o melhor dele naquele dia, naquele momento, né? Então, o que a gente geralmente orienta, Cris, é que o paciente tenha esses tipos de ajuda, né, com um psicoterapeuta, para que ele possa melhor se enfrentar com a doença, né, trazer ele do emocional para o cognitivo, para o racional, e ele conseguir fazer esse enfrentamento da melhor maneira. Então, doutora Giovana, agora, se a pessoa tem uma espiritualidade desenvolvida, ou se ela faz meditação, ou se a família tem uma religião, o paciente também, essa parte espiritual, ela ajuda no tratamento? Sim, a pessoa que tem essa questão, né, espiritual, a pessoa tem uma fé, que a pessoa acredita que ela pode melhorar, que ela tem, né, força de vontade, de querer melhorar, de dar de si o melhor, ela enfrenta melhor essa doença, né, e ela tem esse apoio, que ela sabe que ela tem uma fé, que ela tem um Deus superior a ela, que pode ajudar ela. Então, a pessoa que tem essa questão espiritual, né, desse apego com Deus, de acreditar, né, que tem uma força superior maior que ela, que pode ajudar ela a enfrentar essas limitações, a pessoa tem mais otimismo, ela tem mais esperança, né? Então, a pessoa que
não tem essa questão espiritual, essa fé de acreditar, né? Porque a fé é isso, a fé é aquele fundamento daquilo que você não vê, mas acredita que vai acontecer, né? Então a pessoa ela se finda nesse fundamento e ela consegue então superar melhor essas dificuldades, né? Então é diferente de uma pessoa que não tem fé, que não acredita, que não tem essa questão espiritual envolvida, né? E aí a pessoa murmura mais, reclama mais, se chateia mais rápido, a paciência é curta, né? Muitos deles já falam isso para mim, eu não tenho mais paciência. Então a pessoa acaba sendo uma pessoa muito mais negativista, né? Uma pessoa muito mais nega, né? A pessoa tudo ela fala não consigo, não posso, não dá. E a pessoa mais otimista, ela é positiva, eu vou conseguir, hoje vai ser melhor que ontem, e amanhã é melhor que hoje, né? Então, essa é uma pessoa que é otimista, ela vai ver, né, na sua doença, ela vai, hoje em dia as pessoas falam muito da reconstrução, né, da pessoa se reinventar, né? Então, por exemplo, aqui na Associação Brasil Parkinson, tem uma senhora que ela era motorista de perua de escola, e hoje ela faz bonecos de crochê. Ela se reinventou na doença, né? Então, ela não consegue mais dirigir por conta das dificuldades que ela tem de atenção, né? Ela fica muito mais lenta na direção, então não tem capacidade mais de dirigir. Ela foi se reinventar, foi aprender crochê e fazer bonecos de crochê. E ela ama isso, né? Então, ela descobriu uma arte que ela não conhecia, né? Então, as pessoas que têm mais fé, que acredita, né, nesse Deus que pode, que ajuda, né, que auxilia, a Bíblia fala que o Deus ajuda os esforçados. As pessoas que não têm essa fé, que não acredita dessa maneira, a pessoa fica muito mais debilitada e se entrega muito fácil, joga a toalha na mesa, não dá, não consigo, não posso, e fica achando que já é o fim do mundo, e não. As pessoas que não têm essa espiritualidade, o que acontece com elas é que elas jogam a toalha na mesa, muito mais rápido, né? Então a pessoa fala, não dá mais sentido a vida dela, né? Então, infelizmente, eu já tive pacientes, né, com essa questão que entra aí a depressão, né? A pessoa fica muito mais deprimida, a doença de Parkinson já leva uma depressão, e a pessoa que não tem essa motivação, né, acreditar nas coisas que Deus pode fazer pela vida delas, elas tendem a cair muito mais rápido numa depressão. E eu já tive, infelizmente, casos de pacientes se suicidarem por descobrir que tem uma doença progressiva, sem cura, né, neurológica. Então, eu já tive casos, infelizmente, em famílias que aconteceram isso, né, tragédias como estas. É acreditar, né, nessa questão de ter a fé. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, que tem um versículo na Bíblia que fala que os leões e os filhos dos leões passam fome e necessidade, mas os que buscam o Senhor de nada sentem falta. Então, realmente, buscar isso de Deus, né, buscar essa força que às vezes não vem dele, vem de Deus, que vai ajudar, que vai ver um brilho melhor, vai acordar com menos murmurações, reclamando menos, se ajudando mais. Então, precisa, né, a doença de Parkinson, a gente precisa ter todo esse contexto funcionando junto para que a pessoa possa caminhar, né, com uma qualidade de vida melhor, né, vivendo com uma qualidade de vida melhor. E a fé também, essa espiritualidade, não só na esperança de que os dias podem ser melhor, mas quando você reza, ou medita, ou ora, você fica mais centrado, você fica mais com paciência, você fica mais tranquila. A senhora sente isso? Sim, Cris, quando a pessoa ela para e começa a meditar, a orar, né, a pedir ajuda para Deus, ela passa a ficar mais calma, mais tranquila, é porque é o próprio Deus falando com ela, né, é o próprio Deus direcionando, dando força, capacidade, não se entregando ao pensamento. Eu sempre falo isso com os meus pacientes, né, não retroalimentar sentimentos e pensamentos negativos, né? Então, às vezes você fica aqui martelando naquela ideia, olha, não posso, não consigo, não dá, hoje eu acordei mal, hoje eu estou péssimo, então você fica alimentando aquele sentimento, né? E aí aquele sentimento vai te derrubando cada vez mais.
Então, você se encher de fé, encher de palavras positivas, né? Tem um cantor que canta, diga coisas lindas, elas virão sobre você. Então, aprender a dizer coisas que edificam sua vida, sua alma, seu espírito, que te enche disso, para você poder caminhar, né, mais feliz, mais alegre, né? O ambiente fica mais alegre, a sua presença no ambiente fica mais alegre, né? A pessoa mais carregada, mais pesada, mais negativa, o ambiente fica pesado, né? As pessoas, elas se repelem, elas se afastam, né? Porque quem quer ficar perto de uma pessoa que sempre está falando coisas negativas, né? Não tem esperança, ninguém fica perto, ninguém quer saber dessa pessoa, né? Então, a pessoa realmente repele, né? A pessoa se espana. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes, não alimentar, né, o seu coração, a sua mente, com coisas negativas, né? Acorda de manhã já está negativo. Não, diga coisas lindas, elas virão sobre você, né? Então, diga, eu vou caminhar, eu vou conseguir andar, eu vou conseguir comer, não vou engasgar, né? Ter essa fé, acreditar nisso. E assim a vida vai ficar muito mais leve, mais suave, mais tranquila, né? Então, ter esse momento de você parar, se meditar, conversar com Deus, falar com Ele para te ajudar, para te dar força, ser seu amigo nessas horas, esse é o momento que a gente precisa, né? E eu, como, né, eu sou uma pessoa extremamente, assim, que acredito piamente em Deus, né? Então, os meus pacientes, eu posso ter essa abertura e conversar com eles, né? Essa questão espiritual deles, que envolve, né, na doença, para ajudá-los. Né? Então, o médico, ele faz a mão dele, tem a parte dele, né? Mas a gente tem a nossa parte, o paciente tem a parte dele para ser feito, né? Então, o médico está ali, a Bíblia fala que os médicos são para os doentes, né? Mas o paciente, ele tem que fazer a parte dele, ele tem que seguir as orientações, ele tem que acreditar, ele tem que ser otimista, por quê? Para se ajudar as pessoas. Eu falo, quando o paciente adoece, se ele não se ajuda, toda a família adoece junto, todo mundo fica doente, todo mundo fica com problema junto de casa, né? Então, aquela pessoa que é mais otimista, né, que leva a vida mais positiva, ela ajuda os outros na casa, né? Não fica uma carga tão pesada para ela. Certo. Agora, a doença de Parkinson, ela não é uma doença que pode ser evitada. O que a pessoa percebe são alguns sintomas e ela vai procurar tratamento. Não é uma coisa que você diz, não, se eu fizer tal coisa, eu não vou ter Parkinson. Não tem ainda esse diagnóstico, tem? Não tem isso, porque na verdade a doença, ela não é hereditária, né? Ela não é genética, ela não é hereditária. Então, não tem como a gente prever, né, se vai ter ou não tem medidas. Por exemplo, minha mãe tem Parkinson, então ninguém na minha família teve, ela desenvolveu a doença, né? Então, isso não significa que eu vou ter lá para frente a doença, porque ela não é hereditária, ela só é genética quando é abaixo de 40 anos de idade. Quando a pessoa vem com um diagnóstico jovem, um Parkinson juvenil, aí sim tem um componente genético, isso já está provado na literatura. Mas quando a manifestação da doença vem acima de 60 anos, a gente sabe que a doença é da terceira idade, que vai degenerando algumas partes do sistema nervoso, assim como a pele fica caída, né? A mulher tem a mudança hormonal, menopausa, tudo isso entrando na terceira idade. Nessa questão do Parkinson é a mesma coisa, e depois dos 60 anos a pessoa manifestou, que realmente é uma degeneração inerente da própria idade. E então, as pessoas podem também acessar aqui o site da Associação Brasil Parkinson, lá elas vão ter algumas orientações e elas podem também, se for o caso, telefonar e saber onde obter na sua cidade ou mais informações. É isso? Elas podem fazer isso? Doutora Giovana, e quem tem mal de Parkinson tem algum problema de demência? Tem algum problema de esquecimento? Algum problema com a memória? Então, os pacientes com a doença de Parkinson, ele pode inicialmente começar a ter uma lentidão do pensamento, do raciocínio. Então, essa lentidão começa a gerar um problema levemente cognitivo. Então, ele começa a ter dificuldade com memória, de funções executivas, de começo, meio e fim de uma atividade, de uma tarefa que ele ia fazer.
Então, no início pode apresentar essas alterações, essas manifestações cognitivas, tá? Então, por isso que é importante, né, a reabilitação o quanto antes, até para abordar essas questões cognitivas que começam a apresentar no início da doença, já nos primeiros estágios. Mas isso é assim, uma pessoa começa a ter problema de memória, ela deve então ir a um neurologista, verificar o que ela tem, para saber se, por exemplo, pode ser o início de mal de Parkinson. É isso? Sim, pode procurar o neuro, tem que procurar mesmo, para fazer um diagnóstico diferencial, né? O que está acontecendo com o paciente. Tá? Mas geralmente o paciente que tem a doença de Parkinson mesmo, né? A idiopática, que a gente sabe que não tem causa, geralmente eles não vêm procurar o médico pela falta de memória, mas sim pela dificuldade motora. É que ao longo, né, ao longo do desenvolvimento da doença é que ele vai começando a perceber que a memória começou a falhar, as funções, né, de tarefas começam a ficar mais lentificada. Então, isso já é uma manifestação leve cognitiva. E que ela acontece muitas vezes antes de ter algum problema motor. Em alguns casos, quando a gente chama de parkinsonismos atípicos, que é uma alteração que acomete as estruturas do Parkinson, mas pega outras estruturas do sistema nervoso central, que a gente chama de parkinsonismos atípicos. Por isso que tem que ir ao neuro, para ele fazer o diagnóstico diferencial. Né, se é um Parkinson, doença de Parkinson idiopática mesmo, que é o que a característica que apresentam os pacientes, ou um Parkinsonismo atípico, que tem umas outras lesões, outras alterações do sistema nervoso central, que também estão sendo prejudicadas. Tá? Então, é por isso que tem que ir ao neuro, porque se for uma manifestação de memória antes do sintoma motor, já é uma outra doença que está dentro do parkinsonismo atípico. Certo. E a senhora percebe que essa doença, ela está aumentando muito no Brasil? É a segunda maior doença, seguida depois da doença de Parkinson, que acomete mais os idosos. Primeiro vem a doença de Alzheimer e segundo vem a doença de Parkinson. E tem sim, porque é a doença da terceira idade hoje em dia, né? Então, a tendência é aumentar mais esse número porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Então, a doença dos idosos que prevalece no Brasil, primeiro é Alzheimer e depois é Parkinson. E por isso vocês fazem também essas campanhas, né, de esclarecimento, na verdade, de orientações para que a pessoa procure o quanto antes um tratamento, um diagnóstico e depois faça o tratamento adequado para ter uma maior qualidade de vida. Isso, Cris, exatamente, isso mesmo. Doutora Giovana Diaféria, esse é um assunto difícil, né? Porém, precisa de tratamento e de pessoas como a senhora que se dispõem a trabalhar, a falar, a orientar, né, as pessoas. Eu quero saber se a senhora gostaria de dizer mais alguma coisa sobre o Parkinson que eu não te perguntei. Acho que a gente abordou todos os aspectos da doença, né? Então, procurar recurso, procurar um tratamento o mais breve possível. Já teve o diagnóstico, já vai procurar reabilitação fisioterápica, fonoaudiológica, então vai procurar antes de piorar a situação. Até porque quando a pessoa vem com os estágios mais avançados, muitos deles acabam me perguntando, é reversível? E às vezes a gente vê que não é. Né, que, por exemplo, ele deixa de mastigar e engolir corretamente, e às vezes ele vem num estágio que já para indicar sonda, né, de alimentação. Então, quanto mais precoce ele vir para um tratamento de reabilitação, mais chance ele tem de caminhar mais anos de vida com qualidade de vida, né, andando, caminhando, comendo, falando, deglutindo, tudo isso. Então, é o que eu tenho de recado para passar, procurar um tratamento o mais precocemente possível, logo no início do diagnóstico, mesmo não tendo queixa, procurar um atendimento. Queixa que a senhora diz não tendo nenhuma manifestação, mas teve o diagnóstico, é isso? Por exemplo, a pessoa não tem queixa, por exemplo, de desequilíbrio, ela tem uma queixa só de uma lentidão no movimento, vai procurar físio para reforçar os exercícios de equilíbrio.
Vai procurar fono, não tem queixa de fala baixo, de falar monótono, vai procurar fono para aprender recursos, estratégias de fala, de comunicação, para não levar isso. Entendeu, Cris? Doutora Giovana Diaféria, eu te agradeço imensamente aqui a sua entrevista, principalmente o seu tempo, que eu sei que é precioso, e agradeço, claro, o seu trabalho, a sua disponibilidade e a maneira amável e amigável que, com certeza, a senhora trata os seus pacientes. E agradeço também a você que está aqui nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe esse vídeo, fale com sua família, fale com seus amigos. Quem sabe você conhece alguém que está com Parkinson e precisa de algumas orientações. E, se for possível, se inscreva aqui no canal Angeline. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Doutora Giovana Diaféria, muito, muito obrigada por falar conosco aqui no canal Angeline. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço. Outro, obrigada.